Olá, concurseiro e concurseira. Eu resolvi criar o Se Liga na Hora da Pegadinha, porque eu percebi que por mais que o concurseiro estude todas as disciplinas cobradas no edital, acaba exaurindo todas aquelas matérias que são cobradas no concurso público, você acaba errando uma questão de prova por falta de atenção, por nervosismo e por muitas vezes não ter acompanhado as alterações legislativas, não ter conhecimento sobre os julgados dos tribunais superiores mais recentes, e você acaba por uma falta de perspicácia errando uma questão da prova que poderia até que pode prejudicar a sua aprovação, a sua classificação. Então você fica ligado na hora da pegadinha. A primeira questão que eu resolvi trazer para que a gente possa resolver no Se Liga na Hora da Pegadinha foi cobrada no certame público de delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, elaborado pela banca FUNCAB no ano de 2016, o ano corrente. Trata-se da lei número 9.503 de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. São os crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Antes de analisarmos a questão, eu vou trazer alguns conceitos para que vocês possam resolver comigo a questão de forma mais fácil. Bom, primeiro, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que ele regerá o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação. Mas, concurseiro, o que é uma via terrestre aberta à circulação? Artigo 2º do Código dispõe sobre esse conceito. São vias terrestres e urbanas e rurais as ruas, as passagens, os logradouros, as estradas, as avenidas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Ok. Pessoal, existiu uma discussão doutrinária se um crime praticado em uma via interna de um condomínio ou um estacionamento privado de uso coletivo seria considerado um crime de trânsito. Visando preencher essa lacuna legal, o legislador editou a lei número 13.146 de 2015 e inseriu um parágrafo único no artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamentos privados de uso coletivo. Então, pessoal, vocês já sabem que os crimes de trânsito são aqueles praticados em vias terrestres, urbanas ou rurais, dentro desse conceito que eu apresentei a vocês. Ocorre que vocês também precisam saber que o Código de Trânsito Brasileiro só será aplicado para os crimes cometidos nas vias terrestres, urbanas ou rurais, na condução de veículo automotor, na direção de veículo automotor. Correto? Ocorre que você precisa saber também o que é um veículo automotor. Veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulem sobre trilhos, ou seja, ônibus elétrico. É o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro que dispõe sobre o conceito de veículo automotor. Então, pessoal, eu vou citar alguns exemplos. Vamos supor que eu esteja em um ônibus e arremesse uma garrafa pela janela do coletivo, acertando um indivíduo que está na parada de ônibus, resultando em lesão corporal. Nesse caso, não haverá aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, porque eu
o agente não estava na condução de veículo automotor, na direção de veículo automotor. Portanto, será aplicado o Código Penal brasileiro, certo? Outro exemplo, eu estou dirigindo meu carro, resolvo estacionar em uma ladeira, esqueço de puxar o freio de mão, saio do carro e entro numa livraria. O carro começa a descer e acaba acertando uma pessoa que estava atravessando a rua nesse momento e esta pessoa vem a óbito. Não haverá aplicação do Código de Trânsito brasileiro. Por que, Niciane? Porque eu não estava na direção de veículo automotor. Haverá aplicação do Código Penal brasileiro. Uma terceira dica a vocês. Vamos supor que eu estou dirigindo meu carro, o sinal está aberto, de repente surge uma criança e atravessa a rua. Eu acabo chocando meu veículo contra a criança e essa criança vem a óbito. Pessoal, nesse caso, concurseiros, também não haverá crime de trânsito. Por quê? O homicídio previsto no Código de Trânsito brasileiro, no artigo 302, só ocorre na modalidade culposa. Se o crime ocorreu por conta de culpa exclusiva da vítima, não haverá crime de trânsito. Logo será aplicado o Código Penal brasileiro. Tá certo? Então, resolvidas essas questões, nós vamos falar sobre o artigo 306 do Código de Trânsito brasileiro. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência. Pena, detenção de 6 a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. As condutas previstas no caput são consideradas por, inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Inciso 2, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo COTRAN alteração da capacidade psicomotora. Parágrafo 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observando direito à contraprova. Pessoal, antes do advento da Lei número 12.760 de 2012, o crime previsto no artigo 306 era considerado um crime de perigo abstrato. Vocês já sabem a diferença, concurseiro, entre crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto? O crime de perigo abstrato, ele prescinde de comprovação do perigo de dano, enquanto o crime de perigo concreto necessita da comprovação do perigo de dano. Então, esse crime previsto no artigo 306, ele dependia apenas da realização do teste do bafômetro. Ou seja, se a pessoa apresentasse um nível de álcool igual ou superior àquele estipulado na lei, ela já estaria cometendo a infração penal descrita no artigo 306. Ocorre que a mídia divulgou que ninguém era obrigado a produzir prova contra si mesmo. E muitas pessoas se recusavam a realizar o teste do bafômetro. Desse modo, ficava comprometida a aplicação do artigo 306. E logo prejudicada também a punição das pessoas que cometiam essa infração. Então, visando solucionar esse problema, o legislador alterou esse dispositivo, tá? Através da lei número 12.760 de 2012, e agora, de acordo com o doutrinador Luiz Flávio Gomes, o crime ele continua sendo de perigo abstrato. No entanto,
é de periculosidade real, um crime de perigo abstrato, mas de periculosidade real. Por quê, pessoal? Não basta que a pessoa esteja com a concentração igual ou superior àquela disciplinada na lei. Não basta, não é necessário. É necessário que a pessoa esteja com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou da substância psicoativa. E esses sinais, eles não precisam ser demonstrados apenas pelo teste do bafômetro. Eles não precisam ser provados apenas pelo teste do bafômetro, mas sim por outros sinais que estão dispostos na resolução do COTRAN, que indiquem realmente que existe uma alteração dessa capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou da substância psicoativa, ou como o parágrafo 2º do artigo 306 prevê, por todos os outros meios de prova admitidos em direito. Tá certo? Então, fique atento, porque não basta que a pessoa esteja com quantidade da concentração de álcool igual ou superior àquela disciplinada na lei, no dispositivo que eu citei. Ela precisa estar com a capacidade psicomotora afetada em razão da influência do álcool ou da substância psicoativa, correto? É imprescindível também destacar o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, é crime, certo? O tipo penal é esse que eu acabei de citar. Então, observe que no final do artigo, o final do artigo dispõe que é gerando perigo de dano. Logo, você entende que esse crime é um crime de perigo concreto, ou seja, ele depende de comprovação do perigo de dano. Vamos supor que o Niciane esteja conduzindo um veículo automotor e não tenha carteira de habilitação. Se não houver prova de que eu estava gerando um perigo de dano, se eu não estava dirigindo perigosamente, se eu não estava dirigindo de forma a causar um perigo real, tá? Um perigo de dano para as outras pessoas, e não houver prova nos autos, será afastada a tipicidade do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, porque é um crime de perigo concreto. Tá ok? Pessoal, é imprescindível também falar que os crimes de homicídio e lesão corporal tipificados no Código de Trânsito Brasileiro só ocorrem na modalidade culposa. Ou seja, você pode praticar um crime de trânsito doloso, um crime na condução de veículo automotor doloso. Por exemplo, eu estou no meu carro dirigindo, observo que o meu inimigo está atravessando a rua e eu acelero o carro e atropelo esse cidadão, ele vem a óbito. Ocorreu um crime, mas não um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, mas sim no Código Penal Brasileiro, porque o homicídio ocorreu na modalidade dolosa. Logo, será afastada a incidência do Código de Trânsito Brasileiro.